Boa noite! Aula 5 da assinatura Ela, Autoliderança e Papéis Sociais. A nossa aula vai ser incrível. Eu espero que a gente consiga fazer um bom passeio aí por esse assunto. E esse assunto aquece a próxima aula, que é sobre comunicação pragmática. E aí, para começar os trabalhos, então, a gente vai falar um pouco sobre dois pontos de vista em relação a um escritor chamado Daniel. Vou me colocar aqui para você poder ver. Dois pontos de vista em relação a um escritor chamado Daniel Kahneman. Daniel Kahneman tem um livro muito legal chamado Rápido e Devagar, Dois Jeitos de Pensar. Um livro bem pequenininho de 500 páginas, que você leva 2 meses e meio para ler, se você lê em torno de 25 páginas por dia. E aí esse livro, esse autor, ele tem um TED lindíssimo sobre esse assunto. Ele tem um capítulo do livro que é sobre esse assunto e um TED Talk sobre esse assunto. Então, se você não tiver acesso ao livro, que você vê o TED, dentro do livro, lógico, tem bem mais contexto. E a gente vai começar a falar, então, primeiro de autoliderança, para depois falar de papéis sociais. E para falar de autoliderança, eu já quero te contar essas duas perspectivas sobre o eu. E aí é um ponto de vista do Daniel, e depois eu vou fazer minha contribuição. Daniel diz o seguinte, que tudo isso que a gente vive, tudo isso que está acontecendo aqui, por exemplo, essa aula, né? Eu estou dando aula para você está escutando a aula, e aí a gente está rolando essa aula. Isso aqui, ele chama de experiência. Então, todo momento vivencial é uma experiência. Então, neste momento, eu, Ellen, estou aqui tendo essa experiência, assim como você, aluna, está aí tendo essa experiência. Então, tem o meu eu passando pela experiência, o seu eu passando pela experiência. E nesse momento, a gente vai sentindo coisas. Então, eu posso te contar que sempre em começo de aula, mesmo fazendo isso há 20 anos, quando tudo começa, eu ainda sinto um tum-tum-tum, assim, sabe? Me dá um friozinho na barriga, eu ainda sinto uma agoniazinha, sinto um pouco de receio, como que eu vou começar, como que as coisas vão ser, mesmo lendo muito, me preparando muito e muito. Eu sempre tenho frio na barriga de estreante depois de 20 anos. E esse é meu eu da experiência passando por isso. Aí a gente vai conversar, falar, interagir, vai acontecer coisas, tudo bem. Essa experiência aqui, ela não dura para sempre. Daqui a pouco ela vai acabar, perto das 9 horas ela acaba. Então a gente vai ter o final da experiência. Deixa eu tirar eu daqui. A gente vai acabar tendo o final da experiência. E quando acabar a experiência, o eu da experiência acabou de acabar. E aí, nesse momento, essa experiência ele vai para um lugar da memória. E aí, então, ele fica guardado na minha cabeça, num lugar de memória. E aí eu vou ter um registro do que aconteceu na experiência gravado na minha memória. E é o eu da memória. Então, o que ele diz? Ele diz o seguinte, que às vezes você passa por uma experiência que na hora que você estava passando por aquela experiência, ela tem um tom de emoção, ela tem um jeito de funcionar, ela tem um nível de intensidade. E depois que ela vai para a memória, ela fica na memória de um outro jeito, e quando o tempo vai passando, isso ainda vai mudando cada vez mais. Quer ver? Tem coisas que você passa na vida que quando você está passando, parece que é a maior tragédia da dor do planeta, do mundo. Você fica com aquilo que é uma experiência horrível, tensa, difícil, agoniante, desgastante. E aí, quando o tempo vai passando, aquilo vai caindo na tua memória, e depois de um ano, às vezes você nem lembra. Você, é mesmo, aconteceu tal coisa, ok. E aí, esse eu da memória não tem o mesmo tom de emoção que tinha o eu da experiência. E essa sacada é sensacional, é uma gracinha a gente pensar nisso. Porque você veja bem, o que ele diz é o seguinte: o que vai comandar as nossas ações é o eu da memória. É o que você lembra daquilo que você viveu. E não necessariamente tudo que você viveu. É o que você lembra daquilo que você viveu. Acho sensacional a gente pensar nisso, porque às vezes a gente dá para aquela experiência que a gente está vivendo aquele momento, ou um nível de importância, ou um nível de grandiosidade, ou um nível de intensidade, ou um nível de desgaste, ou um nível de profundidade que nem é tudo aquilo que vai para a tua memória, que nem faz sentido aquele desgaste. Quando passa, você pensa, pois é, acabou.
Isso para momentos bons e ruins. Veja, às vezes você faz uma super viagem. Vamos pegar que você faz uma viagem de férias, incrível e linda. Então, eu vou pegar a minha viagem de janeiro do ano passado. Então, foram 2 semanas. E 2 semanas são 15 dias, vezes 24 horas, é um monte de tempo. E eu, se eu for te contar, eu conto em 3, 4 minutos, que foi o que ficou na minha cabeça. Eu nem lembro mais se a água do lugar era amarela ou branca, se manchava ou não biquíni. Na hora, ai, manchou meu biquíni, depois não era importante. Foi tão linda as coisas que aconteceram, e eu tenho 3, 4 minutos de memória de uma experiência de 15 dias. E aí já é minha, isso tudo ele fala, né? Então agora é minha contribuição. Já estou alinhando com o jeito que eu penso nisso. Eu tenho pensado nisso da seguinte forma: às vezes eu estou passando por uma experiência e olho julgo essa experiência como, meu Deus do céu, agora a minha vida está dando certo, agora está tudo incrível, agora sim está tudo certo. E tem outras experiências que acontecem que eu penso, não, por que isso está acontecendo comigo? Que agora está tudo errado. E, na verdade, não está nem certo, nem errado. O momento atual é sempre perfeito, e o que está acontecendo é impecavelmente perfeito para que eu tenha o aprendizado naquele momento e que eu guarde a melhor memória daquele momento. Então, é importante guardar a melhor memória do momento. Ontem foi um dia que a minha filha fez foto no parque, né? E eu tava mega apreensiva com tudo. Era um dia de muito calor, o parque tava. O Jardim Botânico aqui em Curitiba tava lotado. Ela não gosta de. Ela fica, assim, incomoda ela o calor, né? Porque ela é muito branquinha. A cliente ia estar lá o tempo todo, era aniversário do meu marido, ele teve que carregar cabide. Então, assim, tudo aquilo, aquele tanto de detalhe que eu queria controlar, me causava uma certa apreensão. E é bem da verdade, o começo da experiência foi meio tenso. E aí pode ser que a gente guarde uma memória tensa de uma experiência que foi linda, que foi a estreia da minha filha numa sessão de fotos. Se eu tivesse olhado para aquilo e pensado, tá tudo perfeito, ele tinha que estar carregando o cabelo como tal, o sol tá como tal, o lugar tá lotado como tinha que estar, o cliente tá onde tá tudo perfeito. A memória daquilo fica mais acomodada, fica mais afetiva, fica mais. Não é nem afetiva, ela fica mais confortável, ela tem mais conforto. Quando você passar pelas suas experiências, entenda que o momento atual é sempre perfeito, e aí você tem maiores condições de liderar as suas emoções para que você faça daquele acontecimento uma ótima memória. O que eu vou guardar na minha memória do que está acontecendo aqui? O que eu vou pensar do que está acontecendo aqui? O que eu estou aprendendo do que está acontecendo aqui? E aí você mergulha nas suas memórias e faz daquele momento um bom registro de memória, né? E aí eu quero começar com esse slide para que a gente não dê nem um tom de tragédia, nem um tom de uau, agora sim deu certo para as coisas que acontecem, porque elas não estão nem lá nem cá, né? Elas não estão em extremos, nem para cá nem para lá. Elas estão exatamente onde devem estar. E aí a gente viver aquilo de fazer o melhor aprendizado para que a gente tenha a melhor memória e possa liderar as emoções. É mais fácil você liderar as suas emoções quando você olha o momento atual e considera ele perfeito e entende que tudo aquilo é passageiro e que tudo aquilo vai embora e que você vai ter só grandes memórias do que estão acontecendo naquele momento. Visto isso, eu queria que a gente engatasse num conceito que o Daniel coloca bem bonitinho, vou me colocar para cá agora, tá? Que o Daniel Kahneman coloca bem legal, o Daniel Goleman da inteligência emocional, que eu também vou falar dele hoje. Ele coloca um conceito bem bonito, que ele fala que nós temos dentro da nossa cabeça 2 jeitos de guardar a informação, recrutar a informação e tomar decisões. A gente tem 2 jeitos de pensar. É nesse livro que ele fala isso. O livro está ali pertinho. Se o meu marido estiver ouvindo e quiser vir buscar o livro, eu vou ficar muito feliz. Daí eu mostro o livro para vocês. Ele tem 2 jeitos de falar da informação. Então, ele considera o cérebro com 2 sistemas. São vieses de raciocínio, são jeitos de pensar. E ele apelida esse viés de raciocínio com 2 nomes, né? Sistema 1 e sistema 2. Por que eu trouxe essa figura? Porque ele diz que no sistema 1 é exatamente como está ali. É um sistema que é mais fluido, as informações são mais fáceis, ele é para informação que já está automatizado, não dá trabalho.
Então, por exemplo, se eu falar 2 mais 2. Ah, obrigada. Olha que ele veio, bonitinho. Ó, esse livro. Rápido, devagar, a gente pensar. Olha como ele é fininho, olha que amorzinho que ele é. Mas é um livrinho super gostosinho de ler, ele é uma leitura densa, você tem que fazer bastante anotação, e é um jeito de pensar bem interessante para tomada de decisão. E quando eu comecei a ler porque eu estava lidando com um aprendizado de investimento. Então, eu achei bem importante que eu lesse isso aqui, que era uma recomendação de especialistas em investimento, porque tem uma psicologia comportamental em relação à tomada de decisão sobre dinheiro. E eu estava bem precisada disso aqui nesse momento. Então, ele coloca o seguinte: no sistema 1, ele coloca que você armazena o que é fácil. Então, 2 mais 2, você é menino ou menina, que cor é essa da sua tela, qual é o estado da água quando você bebe, coisas simples, coisas que já ficaram no seu automático, né? Então, é um sistema que é mais rápido, é um sistema que não dá trabalho, ele é intuitivo, ele te leva por um jeito de intuição, assim, sabe? Não é passional, mas de ímpeto. Você pensa como ímpeto. E no sistema 2, assim como tá naquela figura, tá vendo que tem mais caminhos, então ele é laborioso, mais difícil, é onde você tem que tomar decisões importantes. Quando você tem que tomar decisões importantes, é nesse sistema que você cai. Ele é laborioso, são decisões que dá trabalho, que sai do óbvio. Ele é mais lento, ele tem uma lida de raciocínio mais lenta. Cássia, seja bem-vinda. E aí, nesse sistema 2, é onde acontecem as tomadas de decisão que diz respeito ao criar, ao sair do óbvio, ao ir para além do que está nos seus olhos. E aí é sistema 2. Então, como eu estava te dizendo, se você tem o eu da experiência e o eu da memória, é importante, então, que você entenda que, às vezes, as suas reações na experiência, ela é de sistema 1, e se você quiser mudar alguma coisa que está ali, olhar para aquele ambiente de um jeito diferente, entender aquele ambiente de um jeito diferente, você vai ter que recorrer a um sistema 2, você vai ter que meio que sair de um óbvio, assim, sabe? E olhar para aquilo e entender. O momento atual, sim, é sempre perfeito. E nesse momento atual, que é sempre perfeito, como eu faço para viver da melhor maneira possível, para guardar as melhores memórias disso que está acontecendo? E aí talvez eu não possa reagir com tudo que está guardado no meu sistema 1, que são aquelas crenças que são mais prontas, é aquela reação mais automática, é aquele sistema de funcionamento que eu mais recrutei na vida, são aquelas crenças que eu mais uso, que eu mais sei, que me deixa segura. Isso está muito pronto no meu sistema 1. Talvez olhar para uma situação e liderar as suas emoções é olhar para aquilo de um outro jeito que você ainda não viveu, reagir de uma outra forma que você ainda não reagiu. E aí, talvez aquilo te dê mais trabalho, você tem que segurar um pouco a resposta, pensar um pouco no que vai falar, articular melhor esse jeito de falar, e aí entregar um novo comportamento, liderando suas emoções, para que você tenha uma nova memória daquela experiência. E eu acho que assim a gente colabora muito com práticas de trabalho, né? A gente vai fazer um exercício hoje bem legal. Eu trouxe um quadro que eu uso dentro das organizações para a gente olhar de exemplo. E a gente vai fazer um exercício bem legal para entender quais são as coisas que a gente mais pensa sobre um determinado assunto e como que a gente faz para ou reagir de outro jeito ou começar a construir novas crenças. E aí, essa outra figura de sistema 1 e 2 diz as características de sistema 1 e 2, né? Então, o 1, rápido, intuitivo, automático, e o 2, lento, analítico e deliberado. E aí, ó, voltando naquele primeiro slide, se eu tenho um eu que vive a experiência e tenho um eu que registra a memória, que de uma experiência, como eu contei, de 2, 3 semanas, eu consigo guardar na memória 3, 4 minutos para te contar, e se eu usar sempre o meu sistema 1 para reagir da mesma maneira, sempre, falando, reagindo da mesma forma, lidando com as minhas emoções do mesmo jeito, e não mergulhar em sistema 2, eu vou sempre ter um comportamento intuitivo, automático e rápido. A minha tomada de decisão vai ficar intuitiva, rápida e automática. E aí a possibilidade de você articular mudanças possa ser muito pequena, porque você sempre vai recrutar um sistema de pensamento que está intuitivo, rápido e automático. Ao passo que, se eu olhar para essa situação, seja ela qual for,
e decidir. Por isso que é deliberado, é decisão deliberada, é você de fato decidir por tomar a melhor decisão no melhor momento, diferente do que você faria, porque agora você entendeu, trouxe luz, trouxe consciência e pensou, você vai ter um novo jeito de reagir, com um novo padrão de reação, criando um novo movimento. E aí você passa, assim, a ser líder das suas emoções. Um dos capítulos do livro que eu estou escrevendo, eu achei até que fosse o nome do livro, mas não é. É o capítulo Lidere suas emoções e seja. Eu acredito sempre no poder da protagonização, quando a gente sai de uma reação passional e entra numa reação mais articulada, onde a gente está, de fato, controlando as emoções e reagindo da melhor maneira possível para criar o melhor resultado para aquele sistema. E aí você cria novo movimento. Senão você acaba repetindo erros, repetindo o padrão de funcionamento, repetindo o jeito de ser, repetindo o jeito de se comportar frente às situações e acaba tendo os mesmos resultados no seu trabalho. Olhando para tudo isso, a gente fez uma salada de Daniel, né? Colocou o Daniel Kahneman para falar um pouquinho de Sistema 1 e 2 e o Daniel Goleman para falar de inteligência emocional. Olha o que eu quero que você saiba, por que eu trouxe isso aqui, presta atenção. Inteligência emocional é um conceito dos anos 70, 80, por ali. A gente está perto de 2020. Então, de repente já não é um conceito tão moderninho. Calma. A gente pode dar um verniz de modernidade nele para entender as coisas. No começo de medição de inteligência, de coeficiente de inteligência, a primeira inteligência a ser identificada foi o QI. Lembra do coeficiente de inteligência que dizia respeito a um padrão de resposta de cunho cognitivo? Era um saber sobre a informação. Então, quanto se sabia sobre a informação? Na sequência, a outra inteligência descoberta foi a inteligência emocional, com Daniel Goleman, nos anos 80, que dizia que não tinha só um cérebro racional que respondia as coisas, mas tinha um cérebro emocional que respondia as coisas. E esse cérebro emocional, ele também influenciava num padrão de respostas. Depois disso, atualmente, a gente fala de inteligência espiritual, que diz respeito a um núcleo de criatividade e intuição, que aí sim as pessoas que desenvolvem inteligência emocional têm condições de tomar as melhores decisões. Aí é o meu ponto de vista. Eu penso que não é nenhuma coisa, nem outra, isoladamente. Acho que é tudo isso, né? Quando a gente fala do cérebro triúnico, a gente está falando de um filósofo que olhava para esse cérebro e falava o seguinte: ele falava que a gente tinha uma evolução cerebral. Primeiro, a gente entendia que a gente tinha um cérebro que era instintivo, depois um cérebro que era emocional, e aí, como ponto de evolução, um cérebro racional. E, na verdade, ele diz que o cérebro da gente não é ou uma coisa ou outra. É um cérebro só e tem esses sistemas, tanto de instinto quanto de emoção e de razão, e que a gente reage. Inteligente é saber reagir usando qualquer uma dessas habilidades de acordo com a situação que está na nossa volta. Então, se eu tiver que fugir de um leão, por exemplo, isso não vai acontecer, vamos fugir de um cachorro, porque eu não me imagino em Curitiba fugindo de um leão. Se eu tiver que fugir de um cachorro, eu não vou usar a minha emoção nem a minha razão, eu vou usar o instinto, vou sair correndo e pronto. Talvez se eu tiver que olhar para um filho e decidir sobre. Agora minha filha perguntou, né, mãe, eu não quero ir para a escola porque o pessoal está chegando da viagem do sítio do Carroção e eu não fui nessa viagem, eu não quero escutar eles falando. Racionalmente, talvez eu tivesse que dizer, não, minha filha, você tem que ir para aula. Mas emocionalmente, eu falei, tá bom, fica em casa dormindo, não é um dia de aula que vai te matar, fica aí dormindo. E aí meu coração dizia que tinha que ser assim, e ela ficou melhor assim, a minha intuição dizia que tinha que ser assim, minha emoção dizia. E eu tomei a decisão pautada nisso. E aí, em outros momentos, mãe, quero faltar aula. Não dá, porque você tem que ir. E aí a gente tem um compromisso e você vai aprender com responsabilidade. E aí a minha razão disse como eu tinha que reagir. Então, a gente pensar em múltiplas inteligências é pensar em articular tudo isso e reagir da melhor maneira possível. E vai ficando mais fácil a gente entender isso quando a gente está verdadeiramente conectado com a nossa coerência de sentir, pensar, falar e reagir de um jeito coerente, somado com o que a gente está vendo no meio. É importante você olhar para a realidade. Olha para a realidade tem sempre uma boa resposta para você. E é uma realidade aquela que você está vendo, não aquela que está passando pela sua cabeça.
Porque às vezes você tá vendo uma coisa que não é nem tão ameaçadora assim, mas você interpreta como algo ameaçador. E aí acaba tomando uma decisão em cima do medo, né? Então é importante que você articule, por isso que eu trouxe esse conceito. E o conceito também ele é bem bonitinho. Quer ver, ó, a capacidade da pessoa motivar a si mesma e persistir a despeito das frustrações, de controlar os impulsos e adiar a recompensa, de regular, de regular o seu próprio estado de espírito e impedir o desânimo, subjugue a faculdade de pensar, de sentir empatia, de ter esperança. Eu chamo isso de autoliderança. Se você olha para você mesma e pensa, independente do que eu esteja sentindo agora, eu tomo a decisão de fazer isso que eu preciso fazer, porque isso vai me trazer uma recompensa. Daqui a um ano, é a gente ser líder da gente mesmo e protagonizar a realidade que a gente quer viver. Nem todas as decisões que a gente toma, gente, é tão engraçado arrumar o cabelo aqui, porque a imagem é especular. Nem todas as decisões que a gente toma, a gente consegue entender qual é o benefício que a gente vai colher na hora que a gente está tomando a decisão. A gente vai entender que aquilo vai fazer bem daqui um ano, daqui dois, daqui três. Pense uma nega que está no final do feriado, dia 17 de novembro, sentada dando aula, depois de ter trabalhado 14, 15, 16 e hoje, até agora há pouco, eu fiz foto da minha filha, eu fiz recreação, eu dei palestra dia 14, foi aniversário do meu marido, hoje teve churrasco e pescaria, eu montei treinamento, quinta-feira tem ela, eu sei o motivo pelo qual eu tô aqui. E aí não tem negociação, o tanto que é fácil, difícil, etc e tal. Eu amo dar aula, amo estar aqui e sei o que eu tô buscando. E aí eu começo a liderar as minhas emoções, controlar o que eu preciso controlar e fazer o que tem que ser feito, independente se é gostosinho ou não. E é nesse sentido que eu quero que você olhe para a autoliderança. Quando a gente fala de autoliderança, e agora, por gentileza, caderno e papel e caneta na mão, Lu, boa noite, amor, seja bem-vinda. Cássia, coração, que saudade, te vejo quinta-feira com satisfação. Andressa, a gente já conversou, e as demais alunos que vão assistir a gravação. Por gentileza, pegue um papelzinho e uma canetinha, e aí eu quero que você faça um desenho assim, ó. Eu vou tentar fazer o desenho aqui, tá bom? Não pode rir, hein? Não pode rir se eu não conseguir, porque eu sou super esforçada. Vou escolher um laranja, pra gente ficar bem bonito. E vou fazer. Você vai fazer uma coisinha assim, ó. Você vai pegar uma barrinha. Ah, não ficou verde, não tem problema. Opa! Esse risco de se. É tudo risco reto, tá? Se vocês estão vendo torto, vocês beberam. Tudo, isso aqui é um retângulo, tá, gente? Olha que lindo que a tia sabe fazer retângulo. Isso é um retângulo, tá? Brinquei de louça mágica quando era pequena. Você vai fazer um retângulo e vai dividir esse retângulo em 10 pedacinhos, sendo que cada pedaço são 10%. Então, o retângulo inteiro, ele vai sair 100%, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha que lindo meus retângulos. Eu tenho 5 itens lá. Você vai pintar esses quadradinhos de acordo com o percentual que você pensa que você tem desenvolvido em você. Então, se você tiver 80% disso desenvolvido, é um diagnóstico que você vai pintar 8 quadrados. E aí, 8 quadrados vai te dar 80%, tá? Entendido isso? Eu vou voltar para a apresentação para a gente ver os pilares. Então, o que, que eu quero que você veja? O quanto que você tem consciência, autoconsciência. Não estou vendo a imagem. Ué, por quê? Mas alguém não está vendo, gente, o slide? O quanto que você tem desenvolvido a tua autoconsciência. E autoconsciência diz respeito ao teu entendimento sobre por que que eu estou reagindo dessa forma, qual o motivo pelo qual eu estou sentindo isso, da onde vem isso em mim, é, é, quando tal coisa acontece, eu sinto tal coisa. Confere comigo se vocês estão vendo a imagem. Será que é porque tem que puxar ela bem? Melhorou?
Dá uma olhada se dá para ver. Veja se é assim que tem que ser para vocês poderem ver. Talvez eu tenha que diminuir aqui, vamos ver. Agora deu para ver? Ótimo. Que bom. Vamos continuar então, tá bom? A Lu tá falando do trânsito. O que que é, Lu? Talvez no aplicativo do Click Meeting, né? Que tá difícil de ver. Então, deixa eu explicar. Você vai fazer uma barra de retângulo, vai dividir ela em 10 pedacinhos e vai pintar quantos pedacinhos você. Quantos por cento você acha que você tem de autoconsciência. Eu estava explicando que autoconsciência é quando você sabe o que você sente, da onde vem aquilo que você sente, entende por que você está reagindo daquele jeito, você tem noção de. Você consegue fazer um mapeamento, assim, sabe? Da forma com a qual você está reagindo. E você tem consciência daquilo. Vamos pegar um exemplo que a gente consiga entender juntas. Então, você começa numa semana meio. Ficar mais irritado, o barulho começa a te incomodar, você começa a ter um jeito de comer diferente, aí você olha no calendário e fala, eu acho que eu tô entrando numa TPM. Então você tem consciência que a partir dali aquele aparato de reações tem a ver com o orquestramento hormonal que você está entrando. Ou vou contar de mim, assim, meu mais novo insight de autoconsciência. Quando aumenta um pouquinho meu nível de ansiedade, diminui um pouco o meu reconhecimento de saciedade. Eu demoro para ficar saciada quando eu tô comendo, quando eu tô mais ansiosa. E é uma resposta do meu organismo, né? Eu fico ansiosa e descontrola meu nível de saciedade. Se descontrola, eu não vou poder comer até ficar satisfeito, porque eu vou comer um elefante. Então eu sei que quando eu tô ansiosa, eu tenho que tomar água, ficar mais calma, preparar uma comida mais devagar, colocar coisas que têm volume baixo, valor calórico, porque eu sei que eu vou precisar dar uma comidinha de volume grande. Então, por isso, salada, tomate, pepino, palmito, porque eu sei que eu sou assim. Ao invés de eu brigar com isso, eu acolho, me dou um beijo, me dou um abraço, porque eu funciono desse jeito neste momento. Não significa que vai ser assim para sempre, nem significa que sempre foi assim, e que neste momento é a forma com a qual eu reajo. Ao invés de ser passional em relação a isso, eu faço a liderança das minhas emoções e começo naquele momento, paro e penso: opa, é hora de tomar água, é hora de me acalmar para comer e é hora de começar pela salada. Entende o que é autoconsciência? O quanto você tem isso desenvolvido. Na sequência, já expliquei o que é autorregulação. Quando você tem um insight da forma com a qual você funciona, ou você tem isso mapeado de acordo com o nível de desenvolvimento emocional que você tem, desenvolvimento pessoal que você tem, na sequência você coloca mecanismos de regulação. Um processo de autorregulação que não vai te deixar cair no passional, que não vai te deixar despencar no passional. E aí, assim, tem uma das frases que eu escuto quando a gente começa a mentoria e que eu fico amedrontada, que é assim, ó, ai, mas eu sou assim mesmo, para. A gente começa a trazer luz para algumas coisas e essa mulher me olha e fala, aí mas faz 20 anos que eu faço isso, eu sou assim mesmo. Pois é, então, se faz 20 anos que você faz isso, até a hora que você não via como que era o teu funcionamento, tá tudo bem. Quando você põe luz e começa a ver, você começa a ter possibilidade de fazer um aparato, de ter um aparato de como reagir a tudo isso, né? E aí você tem processos de autorregulação. Então é bem importante você entender quantos por cento você está consciente, quantos por cento você lança a mão de processo de autorregulação. E eu quero te falar bem bonitinho agora uma coisa. Isso aqui é uma divisão, lógico que é uma divisão didática, né? As coisas não acontecem tão separadas assim. Mas é bem legal eu te dizer uma coisa, que foi uma coisa que me acalmou o coração. Nem sempre tudo que você tem consciência do jeito com o qual você funciona, você consegue aplicar na sequência um processo de regulação. Às vezes você sabe como você funciona, você tá ligada naquilo. Por exemplo, vamos falar de procrastinação. Quantas mulheres já atendi, dentre as que estão aqui, com certeza, algumas das minhas alunas, que falam que tá adiando, 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 adiando.
Esse adiando, pode ter um aparato, 1 milhão de crenças no meio do caminho, e você já tem consciência que está adiando. O que ainda você não pôs em prática é a forma com a qual você regula aquilo. Então, veja, tomar consciência é importante e agir é importante, porque só a tomada de consciência não traz processo de mudança. E a ação passa a ser importante na sequência também. E a gente pensa, às vezes, que essa ação é uma ação magnífica, maravilhosa, esplendorosa, linda, incrível, popstar, enorme, uau! É aquela mudança. E às vezes, e quase que a maioria das vezes não é. Às vezes, uma mudança que traz resultado, ela é uma mudança de 1 centímetro, de um pedacinho, de uma ação, de um hábito bem pequenininho, que isso a longo prazo vai trazer uma enorme mudança. No começo do ano, em março, eu comecei a fazer Pilates. São 68 aulas de Pilates, que me melhorou a postura, melhorou ali, aqui. São 50 minutos, 2 vezes por semana, então dá menos de 2 horas, né? E na longo prazo, hoje, depois, né, quase no final do ano, se eu não tivesse começado, eu estaria entrevada, com meus ombros travados. Quais outras ações que são pequenas? Tomar mais água são ações pequenas que vai te trazer condições de mudanças importantes. Você todo dia trabalhar no seu negócio, se dedica 30 minutos, 40 minutos por dia, você será aquela que administra o negócio. A maioria de nós aqui é equipe, né? Então, você é que faz o conteúdo, e você é que faz o produto, e você é que faz a articulação comercial, e você é que faz tudo. Então, se você não para administrar o negócio, pelo menos por 30 minutos, 40 minutos, que é mapear, olhar, entender, olhar onde estão as possíveis fragilidades, aonde você já avançou, você não consegue pôr em prática os teus novos mecanismos de regulação, né? Então, assim, tome consciência e vá para a ação. A motivação, a gente sabe que não é uma coisa que é de fora para dentro, não é um botão que ninguém aperta, mas é uma coisa que você aciona dentro de você. E como que você aciona isso? Eu acho que é um jeito bem legal da gente pensar em motivação. É das definições que eu mais gosto. A motivação, ele diz o seguinte: quando você escuta alguma coisa falada por alguém, e aí, porque assim, antes disso, a informação tá aí, né? Qualquer coisa que você queira saber, você dá um Google e você vai saber qualquer coisa. Então a informação tá aí. E aí, o que é diferente da informação que você lê no Google e da informação, por exemplo, que eu falo? A informação que eu falo, ela tem um apanhado de um monte de livros dos assuntos que eu gosto, somado com a minha experiência, somado com o número de mulheres que eu já atendi, e somado com o que eu penso sobre o assunto. E aí eu cato isso, faço um puzzle, fervo, faço um caldeirãozinho e te dou um golinho, né? Então eu te dou essa informação pensada, processada, etc e tal. E aí tem o meu olhar, tem a minha experiência de vida. E essa informação, quando chega em você, ela te abre um espaço de reflexão, um espaço de novas possibilidades, um espaço de pensar sobre. Não significa que você possa concordar ou não, você pode discordar, porque não é uma questão de certo e errado, né? É uma questão de ampliar possibilidades. E aí isso te leva para um jeito de pensar que te abre uma janela de luz, ou uma porta de luz, ou uma possibilidade, uma pequena ideia, e te motiva a agir de acordo com essa nova perspectiva. Entende como é legal isso? Então, assim, não fui eu que te motivei. Eu organizei a informação e comuniquei de um jeito, somado com a forma com a qual eu vejo o mundo, que quando bate em você, abre em você um espaço, e nesse novo espaço de reflexão, você entende que pode chegar novas ações com um novo movimento. E fazendo isso, você consegue estar motivada para ter novas ações, novas perspectivas. Viu que delícia? E aí, por isso que é importante nesse momento de liderar-se, né, de autoliderar-se, de liderar as próprias emoções, de fazer a gestão das suas emoções, você se pôr num lugar que você nutre a tua cabeça, nutre a tua alma, nutre a tua mente, nutre teu coração, e não se colocar do lado de gente que desnutre ou que te vampiriza. Porque esse tipo de informação processada pelas pessoas também bate na gente. E a gente tem que entender como aquilo entra, né? Se a gente estiver bem, não estiver vulnerável, aquilo não entrar, tá tudo bem. Agora, se te baquear, para que estar perto dessa informação? Além disso, pinta aí o quanto que você tem de empatia pelas pessoas. Empatia pelas pessoas não é olhar assim, ai, que dó.
é você conseguir calçar os sapatos daquela pessoa e entender aquela dor que ela está sentindo sobre o ponto de vista dela. Quantas vezes a gente olha para uma coisa e vê uma pessoa sofrendo por uma coisa tão boba, assim, tipo, ai, meu Deus do céu. Não é você que está sofrendo com as suas possibilidades, é o outro com as possibilidades do outro. E o quanto você consegue ser empático e o quanto você consegue ter habilidades sociais. E habilidades sociais a gente vai mergulhar num monte de aula, que a nossa última aula de dezembro vai ser sobre isso, e a gente vai passar o ano inteiro falando de muitas habilidades sociais, que é as habilidades que você recruta para ter, para que você esteja num sistema que traga os melhores resultados para todo mundo. Faz esse diagnóstico de quantos por cento aí você está desenvolvido com cada uma desses pilares da inteligência emocional, e aí eu acabo entendendo essa inteligência emocional como essa capacidade de você fazer a tua autogestão, e aí se analisa e veja qual delas você tem que entender, em qual delas você vai ter que investir, e qual delas você vai ter que se desenvolver. Se você já tiver resultados, assim, de soma, os 5 resultados, divide por 5, ver qual que é a sua média, passa ela aqui para mim, para a gente conversar um pouquinho. Por que eu falo de emoção? Porque eu gosto muito dessa frase do Damasio que diz o seguinte: pensamos com o nosso corpo e com as nossas emoções, não existindo razão pura. Gente, nós vamos falar isso até o final da aula. A gente é biopsico sociocósmico. Nós temos 4 dimensões no mínimo. E aí, pensando em tudo isso, às vezes a resposta não está na cabeça, a resposta às vezes está dentro do peito, e às vezes não está no coração, está no corpo, e às vezes não está no corpo, está na intuição, está no teu nível de espiritualidade. Muitas vezes a gente começa a cavar uma resposta ou se perseguir para uma perfeição ou para um resultado que não vai vir racionalmente. Que às vezes se você descansar e aí se você se entregar a um tipo de sentimento ou um tipo de intuição ou cuidar de um padrão corporal, ou cuidar de um padrão de alimentação, ou cuidar de um padrão de energia, as respostas vêm por outras dimensões também. Não precisa caçar o tempo todo. Liderar as emoções da gente também é a hora de saber parar porque está exausta, é hora de saber continuar porque está bem, é hora de saber mudar o ciclo que está acontecendo. Não estou falando de que você não tem mais habilidade ou não para continuar o ciclo, mas você escolhe mudar o ciclo. É você entender quem que precisa de você naquele momento, quais são as suas prioridades, e isso tudo vai colaborando para que você faça a melhor gestão da sua pessoa, para que você tenha o melhor resultado no seu trabalho. A gente vai entrar numa parte que eu gosto muito de ferramentas, e aí eu quero te contar por que desse símbolo, e por que desse azulzinho, e por que de tudo isso. Veja. Existe um estudioso de criatividade, o nome dele é Murilo Gun, ele também é humorista, e quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por stand-up. E aí ele diz o seguinte, eu acho bem bonitinho isso, e é bem real, assim, mudou um pouco o meu jeito de ver as coisas quando a gente tem uma exigência muito alta e tem a síndrome da Mulher Maravilha, né? Que foi uma palestra que eu dei essa semana, e de repente a gente pode bater um papo sobre essa síndrome da Mulher Maravilha. A gente vai bater um papo sobre isso no Ela, tenho certeza. Ele diz o seguinte, ele diz que o Batman ele não é um super-herói porque ele tem poderes especiais, como, por exemplo, o Aquaman, que fala com o peixe, o Superman, que é forte, que voa, que tem sopro, que tem a velocidade, que tem super força. O Batman ele não é super em nada, ele é super humano, ele é gente humana. E aí o que faz dele super é o tipo de ferramenta que ele tem, é o cinto de utilidades que ele tem. Então, assim, ele lançar a mão das ferramentas que ele tem naquele momento e achar super soluções. E quando ele falou isso desse jeito, eu olhei para isso, é verdade. A gente não tem que ser super em nada, assim, super uau. A gente só tem que ser super humana, que é isso que a gente consegue ser. Mas quanto mais a gente se desenvolver e quanto mais a gente tiver ferramentas importantes para lançar a mão nos momentos que a gente precisa, melhor, mais super soluções a gente acha. Então a gente pode ser muito humana, abraçar as nossas fragilidades e ter um jeito de funcionar muito normal, sem ser super em nada, se permitindo ser ruim no que precisa ser ruim, entendendo que a gente é ruim em algumas coisas, que não é bom em tudo, e a gente vai falar dos 5 poderes hoje, entendendo que a gente pode fazer articulações com pessoas, entendendo que a gente tem fragilidade, sem nenhum problema. A gente só tem que ter um cinto de utilidades que tenha boas sacadas, né? Que tenha boas soluções. Isso a experiência e o mergulho no desenvolvimento humano, no desenvolvimento pessoal, traz. Por isso que eu trouxe essa figura desse jeito.
E aí eu gosto muito desse desenho aqui, ó, para entender quais são os dois caminhos de ferramenta que a gente tem. A gente vai para reconhecimento de poder próprio, e aí quando a gente reconhece de fato o nosso próprio poder, você sabe aonde está a força e onde está a fragilidade. Até que você não tenha posto contorno no teu próprio poder, você sempre vai ficar perdida, porque você não vai pôr potência nos seus talentos. Então, reconhecer as fragilidades e reconhecer as forças é força. É você saber do que você precisa. Poxa, eu sou boa nisso, sou ruim nisso, isso aqui eu preciso, isso aqui eu não preciso. Olha que lindo, olha que alívio, olha que incrível. E o que também traz superpoderes é você entender como funciona a sua cabeça. E aí eu trouxe um quadro para a gente dar uma olhada e montar o seu próprio quadro, tá? Então, nós vamos fazer dois caminhos agora. No primeiro caminho de reconhecimento de poder, nesse livro de Autoliderança do Gerente Minuto, que é um livro bem antiguinho, mas um livro que organiza muito a questão da autoliderança, ele diz o seguinte, que em linhas gerais as pessoas têm 5 grandes poderes. E aí eu coloquei um ícone para cada poder ali. A pessoa tem poder pessoal, que é um poder de persuasão, conexão, carisma, etc. Poder de cargo, que é aquele que é o chefe, que manda, que tem aquele cargo institucionalizado. Poder de organização, poder de networking e poder de conhecimento. Então, nós estamos falando de persuasão, cargo, organização, networking e conhecimento. É importante você entender aonde você está. Se você é muito boa de networking, mas não é tão boa de organização, se você é muito boa de persuasão, mas aí não é tão boa de lançamão de conhecimento, se você tem o cargo, e o cargo te garante algumas coisas, mas aí você não tem o desenvolvimento para estar naquele cargo, se isso tudo está bem articulado, está perfeito, por que é importante que você saiba isso? Porque aí você vai conseguir fazer as melhores parcerias em relação a entender qual é o seu poder. Desde pequena, o meu processo de educação foi que eu me garantisse no poder de conhecimento. Acho que eu já contei para vocês algumas vezes que quando meu pai era pequeno, ele tinha 16 anos, a mãe dele morreu. E uma das coisas que ela disse quanto mais você trabalhar e mais inteligente você for, mais conhecimento você tiver, as pessoas não te humilham. E você vai sobreviver bem com isso. E aí, essa foi uma mensagem do meu pai para mim. E aí, eu fui a inteligentinha, que era onde eu me garantia. Só que eu não fazia bem networking, porque eu achava que eu era capaz de fazer tudo. E para mim, fazer networking era uma fragilidade. Pedir, entender, essa articulação era uma fragilidade. E eu acabava não fazendo. Eu não identificava o que eu tinha que fazer em relação à organização, por exemplo. Eu demorei para entender foco no foco, prioriza a prioridade. Quando a gente anda por esses poderes, quando a gente entende esses poderes, a gente entende que a gente não precisa fazer tudo nem ser tudo, que a gente caminha por esses poderes e que a gente vai lançar a mão dos melhores parceiros, sejam eles parceiros de trabalho, ou parceiro de contratação, de time de trabalho, e aí é onde você vai pôr teu nível de desenvolvimento e é onde você vai pôr a tua luz. Por exemplo, o tempo que eu vou levar a partir de agora para ser uma expert em organização, eu perco em velocidade se eu largar, por exemplo, de estudar a lei e continuar mergulhado na minha ciência, continuar sendo especialista no que eu sou especialista. Então, nesse momento, é melhor eu pôr muita luz no que eu tenho muito talento e juntar no meu time gente que complementa. E é meio antinatural do que a gente escuta, né? A gente escuta as pessoas falarem que aí você tem que melhorar o que é frágil. Às vezes, o número de anos que você vai melhorar o que é frágil é tão grande e não dá tempo de você colher o fruto daquilo que você vai melhorar o que é frágil, que é melhor você potencializar muito o que você tem de talento e juntar numa equipe para te ajudar no que é frágil. E aí você faz um time potente, você faz articulações de parceria potente, você faz contratações potentes quando você reconhece seu poder. Então, olha lá, persuasão, cargo, organização, relação, networking, conhecimento, são poderes que você também pode olhar para isso e também pode se diagnosticar com um percentual, quantos por cento você tem desenvolvido de cada um, e aonde você vai buscar luz para ver o que você precisa fazer. E não põe muito foco no que está frágil, do tipo, agora eu sou uma merda, eu preciso fazer isso. Às vezes, não. O que está frágil, você precisa entender que alguém muito bom tem que fazer. Você tem que olhar onde que a tua mão, o teu olhar, o teu jeito, o teu ponto de vista, o teu jeito de ser, a tua missão, onde você é insubstituível para esse caso desse seu trabalho.
Quem eu ia colocar no meu lugar para sentar aqui para dar aula? Ninguém, só eu. Por outro lado, eu posso pensar quem pode organizar a plataforma da assinatura, como que a gente pode fazer a automação de e-mail. Eu preciso saber tudo isso, eu preciso entender, olhar para isso e mapear, e aí saber quais são as melhores pessoas para estar em cada lugar. Entende como a gente pode otimizar o trabalho e pode se culpar e se doer menos em relação ao tipo de poder que a gente tem. E quando a gente olha o tipo de poder que a gente tem, a gente consegue montar um quadro muito legal. Esse quadro aqui, eu trouxe para que você para servir de exemplo de um quadro que a gente montou dentro de uma empresa. Como a gente está falando sempre de papel de desenvolvimento de empresária empreendedora, eu quero que você entenda esse quadro e monte um para você. Então, você vai fazer uma tabela, vai colocar essas 4 colunas, tá bom? Na primeira coluna, dito como normal. Na segunda coluna, são limitações presumidas. É o jeito que ele trata a crença limitante nesse livro, limitação presumida. E aí, a partir dessa limitação presumida, quais são as verdades absolutas que se formam? E a partir disso, qual é o principal remédio? Vamos pegar a primeira. Dita como normal. Dá uma olhada, você vai ver agora essa flechinha aqui do meu mouse. Você escuta muita gente dizer, se fosse bom, não se chamaria trabalho. Só chama trabalho porque é ruim, porque dá trabalho. Que vem da palavra tripalis, que é uma palavra, era um instrumento de tortura. Quando eu começo a achar que isso é normal, se fosse bom, não chamaria trabalho, como todo mundo fala, eu começo a pensar que é uma coisa que eu tenho que suportar mesmo. Aí nasce uma crença limitante, tá vendo? E na sequência, forma-se uma coisa que a gente nem discute mais, eu tenho que aguentar, porque estresse faz parte do trabalho. Que é a história do que se fosse fácil, não chamaria trabalho, que começa aqui, que aí vem o dinheiro que vem difícil, e quando a gente está tendo um trabalho mais leve, mais gostoso, mais incrível, nem parece que a gente está trabalhando, de tão leve que ele é. Depois a gente vai ver qual é o remedinho aqui, tá bom? Então, olha bem essa sequência. Muitas pessoas falando isso, se fosse bom, não chamaria trabalho, leva à conclusão que eu tenho que suportar, que forma-se uma verdade absoluta que faz parte do trabalho difícil mesmo. Como que eu quebro isso? Fazendo novas articulações, pensando, articulando novos poderes. Eu tô trilhando esse caminho da aula online, não porque ela é facinha, nem porque, uau, que delicinha. Mas eu amo tanto que, independente da dificuldade que ela tem, cá estou-me. Pensa você, se você precisa passar por essa dor que é o empreendimento. E eu tô falando com 2 alunas aqui, ai, bonitas, nível de exigência super altas. E aí acha um jeito de complicar para ser heroína. Muitas mulheres que eu atendo fazem isso. Muitas mulheres que eu atendo têm esse ciclo. A coisa começa a ficar fácil, a gente inconscientemente acha um jeito de estragar, porque quanto mais difícil tiver, mais linda é a solução que eu posso dar, e mais poderosa eu me sinto, mais foda eu me sinto. E quanto mais poderosa eu me sinto, mais foda eu me sinto, melhor é a solução. E aí parece que a gente sempre cria algo que é difícil, né? E não entra num fluxo de facilidade. E aquilo que eu te falo, para ser próspero pode ser super simples. É simples, a abundância ela é simples. Outra verdade, ninguém fica rico trabalhando, porque daí quem trabalhou, de repente, os super ricos, ou ganharam, foi herança, ou acharam um nicho que não existe mais, tudo mais. Eu não vou nem me esforçar, porque meu salário não vai aumentar, porque a gente estava dentro de uma empresa, mas se a gente pensar no empreendedorismo, meu Deus do céu, isso vai trazer um esforço tão grande, e será que vai dar certo? Muitas mulheres que eu atendo falam isso para mim. Ellen, eu não sei se vai dar certo, eu vou me dedicar a tudo isso, vou parar para pensar tudo isso, vou me dedicar a tudo isso de tempo, mas e se não der certo? E se não for o que eu penso? Gente, o que tem garantia é liquidificador batedeira. A vida não tem garantia, não dá para saber se vai dar certo. Você tem que entender se você quer apostar, e se você apostar e criar sempre a cada dia, vai dar certo. E aí, assim, acaba formando uma verdade absoluta que é falta de criatividade no ambiente de trabalho. E eu sugiro 5 ações para melhorar o desempenho de qualidade. Aqui era ideia empreendedora, você vai pensar em ideia empreendedora, não intraempreendedora. Então, por que eu trouxe esse quadro? Porque você vai colocar nessa primeira coluna, nesse exercício, quais são as verdades que você mais concluiu sobre o teu negócio, ou o teu trabalho, ou o teu produto, ou o jeito que você empreende. Você pensa que é muito difícil, que não fica rico, que é sempre muito, muito pesado, muito chato,
que ninguém gosta de levantar cedo para trabalhar, você pensa que o empreendedorismo só vai dar certo para algumas pessoas, que o sucesso absoluto, com dinheiro, com tudo de bom, não é para todo mundo, que você não está pronto o suficiente, que você tem que fazer um próximo curso, que as pessoas não vão gostar do que você fala, do jeito que você fala, que o que você fala não é importante, porque já tem muita gente falando. Qual é, naquela coluna, todas as coisas que você pensa, que você mais escutou? Do que você mais escutou, na sequência tem uma formação de uma crença, que parece uma verdade absoluta. Aí você vai olhar para essa verdade absoluta e vai pensar assim, ó, e se por acaso isso não fosse verdade, o que eu faria? E se isso não fosse verdade, o que eu faria? Que é isso que eu estou sugerindo nesse exercício 1. Então vamos lá. Eu vou fazer ele aqui para você com o meu risco bem retinho. Ai, que bonito que eu sei fazer risco reto. Parabéns, Ellen. Tão lindo o teu risco. Espera que eu vou escolher outra cor. Aqui agora, ó. Então, coluna, tabela. 4 colunas. 1, 2, 3, 4. Bem bonito. Espera que faltou um pedacinho. Aqui, na 1, você vai colocar todas as coisas que você pensa sobre empreender. Na 2, de acordo com isso que você pensa, o que virou crença na sua vida? Por exemplo, não estou pronto o suficiente. Como eu não me sinto pronto o suficiente, eu paraliso sempre pensando que eu tenho que fazer mais um curso. Não estou pronto o suficiente, penso que eu tenho que fazer mais um curso. Aí a terceira, que é onde vem a verdade absoluta, né? Pessoas que não têm milhões de títulos não conseguem empreender pelo seu trabalho. E aqui você vai colocar, e se por acaso eu não pensasse assim? E se por acaso isso aqui, ó, não fosse verdade? O que eu estaria fazendo? Ah, eu já teria começado meu negócio. Eu já teria lançado meu produto. Eu já teria aberto meu curso. Eu já teria falado com as pessoas. Já teria feito vendas, entendeu? Então, aqui. Próximo exemplo. Vamos pegar os clássicos que eu mais escuto. Quando a mulher começa a trabalhar, aqui, ó. Quando a mulher começa a trabalhar, fora, né, empreendendo, quando a mulher começa a trabalhar fora, não. Quando a mulher tem o seu próprio negócio, ela acaba deixando os filhos de lado porque não tem como conciliar carreira e filho. Se não tem como conciliar carreira e filho, o que eu acabo pensando é culpa por os meus filhos estar sem a mãe. E aí, se eu penso que eu tenho culpa por os meus filhos estar sem a mãe, eu penso, de fato, vai ser muito difícil empreender pelo meu negócio porque eu tenho família e filho. E se eu não pensasse isso, o que eu estaria fazendo aqui? Ah, eu teria ensinado a minha filha a fazer janta, arrumar cama, eu teria pedido ajuda para o meu marido, eu teria organizado uma tabela de serviço para todo mundo fazer, porque afinal de contas é um time. E aí a gente teria feito uma lista de coisinhas aqui se eu não pensasse que isso fosse verdade. Entenderam isso? Eu quero muito. Cadê? Eu quero muito que vocês façam esse quadrado baseado nesse quadrado aqui, ó, que foi o quadrado que eu desenvolvi dentro da organização. Então, aqui, o que você mais escuta falar sobre, qual é a crença que surge sobre isso, qual é a verdade absoluta que você acaba vivendo, e se não fosse verdade, como seria a sua vida? Faz nem de uma ideia, pelo menos. Faz uma ideia. E no final a pergunta é: e se isso não fosse verdade? Eu tenho certeza absoluta que você vai desmontar muitas crenças que você tem sobre isso. Porque, veja, não quando a gente olha para esse jeito de funcionar que a gente vive atualmente, não é verdade absoluta. É o jeito que a gente mais viveu, é o mais comum, é o que a gente mais crê, é o que a gente tem mais de crença. E é importante que você entenda que você pode desmontar isso e protagonizar qualquer outra coisa. Se você liderar suas emoções e for atrás de novas possibilidades de jeito de pensar, que é isso que a gente está falando desde o começo. No sistema 1, como diz o Daniel, tá o que é intuitivo e automático. Para que você mude isso, você tem que cair em sistema 2, para que você, dentro das suas novas ideias, que é mais laborioso, que é mais trabalhoso, você acha um novo padrão de fazer isso. Só vai conseguir fazer isso se você liderar suas emoções
e der conta de um novo jeito de reagir. Para isso, esse exercício 1 é desmontar num quadro essas coisas ditas como normais, essas coisas culturalmente colocadas, o que leva você a pensar isso, qual é a crença que se instala e se não fosse verdade, como estaria a sua vida hoje. Faz com paz, calma e amor, pausa a aula, faz esse exercício para que você venha com o exercício feito para esse próximo quadro. Que daí eu vou te dar uma soluçãozinha. Que é uma soluçãozinha que diz respeito a dentro da ciência de psicodrama. Moreno diz o seguinte, Moreno diz que a mola mestra, as duas molas propulsoras mestras da filosofia psicodramática é criatividade e espontaneidade. Por quê? Porque a definição de espontaneidade e criatividade é você dar uma nova resposta a um problema antigo, ou você achar uma nova solução para um desafio novo, para um problema novo, ou é a resposta nova ao padrão velho. Então você vem reagindo, por exemplo, da mesma forma quando você recebe o mesmo estímulo. Vou falar um pouco do que eu mais conheço, que sou eu. Daí você vai pensar em você, vai achar quais são os seus padrões. Então, por exemplo, eu sempre tive um pouco de agonia com gente autoritária demais, sabe? Aquela pessoa que não tem autoridade, que ela manda sem explicação nenhuma. Isso me dá uma certa agonia. Então, toda vez que vinha alguém autoritário demais, eu batia de frente, acabava discutindo, e geralmente essa pessoa tinha poder de cargo, e aí eu acabava perdendo de desenvolver o movimento que eu estava desenvolvendo. E isso é de mito familiar, né? Isso é o jeito com o qual eu aprendi a reagir com a autoridade. Quando, depois de um momento de desenvolvimento pessoal, eu mergulhei, tomei consciência, lembra dos pilares consciência, e achei um novo jeito de reagir a isso, um processo de autorregulação mais espontâneo e mais criativo, mais focado no aqui e agora, e no que era melhor para todo mundo naquele momento, e pensando, não, chega de bater de frente com quem tem poder de cargo, eu vou usar o meu poder de conhecimento e vou articular a melhor resposta para essa situação que eu já vivo há muito tempo, uma situação antiga, uma nova resposta mais criativa e mais espontânea, eu inauguro na minha vida um novo movimento. E quantas vezes empreender é você poder inaugurar novos movimentos? É você olhar para aquilo que você já tinha feito, já conhecia, já sabia como fazer de 10 jeitos, do mesmo jeito sempre, e olhar que tem pelo menos 10 jeitos diferentes. E a gente só faz isso se a gente entende que está chegando naquele momento, o momento atual que está acontecendo, aquela experiência que está acontecendo, ela não precisa ser julgada como certa, errada, boa, ruim, magnífica e tétrica. Não é isso. Ela é uma experiência que você está lá para se lançar da melhor maneira possível, para produzir a melhor memória daquela experiência. Não há memória mais maravilhosa de uma experiência quanto o melhor aprendizado. E aí você lançar a mão de uma nova resposta espontânea e criativa para aquela situação velha. E fazer isso será possível se você liderar as suas emoções. Então, saia das verdades absolutas, dos mitos, dos padrões que você mais conhece em relação a empreender, porque você não esteve ainda no lugar que você quer estar, na plenitude da liberdade financeira, geográfica, econômica, física, química e sei lá o que mais. Você não esteve nesse lugar. Então, tudo que você colocar empecilho para estar naquele lugar é padrão velho, é crença velha, é emoção velha, é memória velha de experiências velhas. Se dê o direito de protagonizar as suas novas experiências e trazer novo padrão de memória com novas reações e novo jeito de liderar as suas emoções. E aí você vai inaugurar novos movimentos. Que lindo é a coragem, o ato de coragem, de validação, né? Para que você dê o primeiro passo para um lugar que você não conhece aonde, para colocar uma ideia em prática, e aí você poder se aproximar de uma fragilidade, de uma vulnerabilidade, pedir ajuda com quem está ao seu entorno, e aí entender como essa pessoa reage ao seu pedido de ajuda, entender o que você está precisando, você ter autoconsciência do que você está precisando, e aí entender que você pode inaugurar um novo jeito de agir a qualquer tempo, a qualquer idade, a qualquer momento, em qualquer nível de maturidade. E o quão maduro é isso, né? O quanto nível de autoconsciência tem nisso. E aí a gente vai introduzir bem rapidamente essa aula de dezembro, porque essa aula foi bem densa, ela tem 2 exercícios bem importantes
E aí vocês podem me passar as respostas por e-mail, eu posso dar uma olhada com o maior gosto do mundo, e a gente entender um pouco de teoria de papéis, que é o que a gente vai fazer em dezembro, a gente vai falar um pouco de papéis. Na teoria de papéis, a gente vai falar um pouco das novas soluções que podem aparecer quando você entende qual é o seu papel, e aí a gente vai caminhar um pouquinho com essas verdades aqui do que é papel, contra papel, vínculo, dinâmica vincular, que resulta na sua comunicação pragmática. E isso tudo, lógico, é assunto da próxima aula, porque nós estamos com as munhecas já adoecida de tanto escrever tudo que a gente tinha que escrever hoje. Montando essa aula, pensando durante a semana inteira nessa aula e montando essa aula, o que mais me ficou claro, de acordo com todas as experiências que eu tive essa semana, é que somos seres bio, psico, sócio, cósmico. Ellen, essa palavra existe? Acho que não, eu juntei tudo. A dimensão que a gente tem é uma dimensão biológica, que é esse aparato biológico de corpo que funciona. A gente tem uma dimensão psicológica do sentir. A gente tem uma dimensão social, que é da relação. E dimensão cósmica, que é a nossa espiritualidade. E que as respostas estão em todas as dimensões. Autoriza que acontece. E aí, quando você autoriza ter um corpo mais eficiente, desenvolver ter o teu desenvolvimento pessoal mais aprofundado, cuidar do teu desenvolvimento pessoal, promover autocuidado, cuidar das tuas relações e ter relações com qualidade e cuidar da tua espiritualidade. Aí você vai entender que sim, que as respostas estão em todas as dimensões e que elas acontecerão quando você se dedicar a essas respostas. Às vezes, quando você vai cuidar do corpo, seja na meditação, no alongamento, seja correndo, seja na atividade física de qualquer natureza, seja dançando, escutando música, seja abraçando, né? Porque não tem nada melhor do que às vezes um abracinho, seja dormindo, pelo amor de Deus. Eu tenho escutado umas frases que têm me deixado de cabelo em pé, de algumas pessoas dizendo: enquanto você dorme, a gente produz, enquanto a gente produz, você dorme. Gente, pelo amor de Deus, enquanto a gente dorme, a gente dorme, pelo amor de Deus. Que negócio é esse de parar de dormir? Faz favor, vamos dormir, descansar, faz parte. Culpa de dormir, por favor. Saber que às vezes o cuidado é dormir, às vezes o cuidado é você poder ler um poema, ler um bom livro, alimentar a sua alma, se inebriar com arte. Quanto muda a cabecinha da gente, o jeito que a gente pensa quando a gente está perto da arte, da natureza. Entender que algumas respostas estão numa boa conversa entre amigos, estão numa boa discussão de relação, não discussão de briga, mas de limite de relação, e o quanto que algumas soluções vêm do processo de espiritualidade. As respostas estão em todas as dimensões e autoriza que acontece. Certo, amores? Olhando para tudo isso que a gente falou hoje, por favor, com todo o seu amor, faz o exercício da crença limitante. Faz os teus 2 diagnósticos, tanto de poder quanto dos 5 pilares da inteligência emocional. Faz o teu exercício e aí olha para tudo isso e entende aonde você está engatando em relação às suas crenças, em que dimensão você pode buscar a solução e aonde você vai buscar o processo de autorização. Poder não precisa, porque está tudo certo, né? Já somos assim. O que você vai precisar fazer é autorizar. Certo, bonitas? Obrigada pela presença de quem teve. Fico muitíssimo feliz. Manda as tuas dúvidas e as tuas mensagens pelo e-mail que eu respondo. Não deixe de fazer os exercícios, anotar as perguntas. Manda as perguntas que a gente seleciona e responde. A gravação dessa aula vai estar disponível o mais breve possível. A gente vai mudar de plataforma em dezembro, e aí eu vou entrar em contato com vocês para contar como vai ser a mudança de plataforma. Muitíssimo obrigada por tudo. Para mim sempre é muito, muito, muito incrível. Eu queria que você deixasse escrito aí qual foi de tudo que eu falei, o que mais mexeu contigo. Cássia, depois assistirei a aula de novo. Sim, você perdeu o comecinho, né, Cássia? Bem importante. Cássia, e essa aula tá para você. Você foi minha musa inspiradora, porque tem padrões de comportamento de autoexigência bem legal da gente desmontar aí
E aí, lógico que eu só sei isso porque eu me encaixo perfeitamente também, né, amor? Então, acho que é uma aula bem bonita para fazer exercício, sim, bem gostosa. Que bonitinho vocês escrevendo. Sempre importante me contar de tudo que aconteceu. Autoriza que acontece. É ótima essa frase, né, Andressa? Já temos post dessa semana, meu amor. Frase nova da tia Ellen. Somos seres biopsicossócio-cósmica, resposta então em todas as dimensões. Autoriza que acontece. Ai, que legal, guria. Que bom. Lindo, Cinco Poderes. Muito legal. O livro chama Autoliderança e o Gerente Minuto, Ken, sei lá o que, tá aqui também o livro. É um livrinho bem legal. A primeira versão que eu li, peguei na biblioteca pública, é um livro bem gostosinho. E ele conta uma historinha, e nessa historinha ele fala dos cinco poderes. A gente pode pôr luz no que a gente tem que pôr, não precisa ficar olhando o que é frágil, né? E aí a gente vai desenvolvendo o que a gente precisa e articulando boas parcerias no que a gente não tem. Sim, às vezes a gente é muito boa numa coisa e não é na outra, e lá tem persuasão, o poder de cargo, a organização, o networking, o poder de conhecimento. Entende onde está seu pezinho, entende com quem você tem que articular e o que você tem que fazer. E larga o chicote, né? Daí isso tudo serve para a gente largar o chicote, né? Estou perdendo tempo com poderes que não têm importância em se ligar. Isso mesmo. Isso mesmo. Não precisa, cara. Sacada genial. Genial. E aí, com isso, eu vou complementar foco no foco. Prioriza o que é prioridade. Essas duas frases parecem que são tolas e repetitivas, mas não são. Se você pôr foco no que você tem que focar, qual é a prioridade desse momento? Elege duas, três prioridades, mas que isso não dá para cuidar. E aí, o que é diferente disso, delega. Delega. E aí põe potência, né? Porque daí você traz velocidade, senão você fica muito ocupada, produzindo pouco e não traz velocidade. Nossa, eu quero contar, e aí a Andressa já sabe o tanto que eu tô agradecida, a velocidade que a gente trouxe para essas duas últimas semanas de trabalho com a presença dela. Ela no que ela é super poderosa, eu no que eu sou super poderosa, juntamos poder e andamos. Sim, tem que montar o time. Certo, amores? Brigadíssima por tudo. Beijíssimos. De boa noite. A gente se encontra no terceiro domingo de dezembro, talvez. Acho que sim. Vamos ver se não está muito perto do Natal. A gente pode ser que puxe um pouquinho essa aula para cá. Um grande beijo. A gente vai se encontrando e se vendo nas nossas outras oportunidades, tá bom? Beijo da tia. Fica com Deus. E boa noite!